Bora lá, Luciano Big Data Bet falando aqui com vocês, trazendo mais um vídeo. Hoje um vídeo especial aqui sobre mercado de gols. Vamos fazer uma análise aqui bem simples, tá? Partindo lá do início, de uma maneira bem simples aqui, trazendo alguns insights, mostrando alguns possíveis vieses para a gente tomar cuidado aqui, ficar esperto. E o objetivo maior aqui é mostrar para vocês aqui algumas tendências positivas aqui que nós podemos explorar, né? Dentro do mercado de gols. Porque aqui eu tenho uma base da 365, eu tenho aqui 250 mil jogos das últimas duas temporadas, feed 365 fecho, certo? Eu não estou olhando uma linha específica, eu estou olhando a linha do jogo, tá? A linha do jogo aqui, como vocês podem ver. Então, legal. O que eu faço aqui, ó? Só para mostrar para vocês o processo aqui, eu faço uma espécie bem simples de erro do mercado, que seria o quê? A diferença entre linha e gols. Aqui eu já fiz a cópia, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, só para vocês entenderem, para a gente seguir em frente aqui. A diferença linha e gols é a diferença entre a linha que o mercado estipulou para o jogo no fecho em relação aos gols. Então aqui nesse primeiro jogo, por exemplo, ó, é um dado bem extremo, né? Ficou em menos 8,5. Quando o mercado não erra nada, aqui vai ficar em zero, tá? Quando o mercado erra, vai ficar negativo ou positivo. Quanto mais para o extremo ficar, mais o mercado errou. Aqui ele errou muito, né? Nesse primeiro jogo aqui como um exemplo. Já que o nosso dado está em menos 8,5, quer dizer que saiu 8,5 gols a mais do que o mercado esperava. O mercado esperava 4,5, era a linha que ele estipulou no fecho, tá? No entanto, saiu 13 gols aqui. Então foi um erro bem grande aqui. Quando eu me refiro aqui a erro de mercado, não propriamente estou dizendo que a casa cometeu um erro. Porque como aqui eu estou olhando o fecho, então aqui todo o dinheiro, né, já está exposto no mercado. Já saiu todas as informações, escalação e tudo mais. E a galera foi lá e botou seu dinheiro. Beleza? Se eu estivesse olhando a abertura aqui, eu posso fazer essa análise aqui também com a abertura, né? Porque a abertura é um modelo propriamente da casa, né? Ainda não tem dinheiro envolvido aqui no mercado, né? Mas a gente sabe que a odd de fecho ela é muito mais ajustada, né? Porque as pessoas vão analisando as novas informações que vão acontecendo e vão ajustando as linhas aqui. Mas de uma forma bem geral aqui, o que a gente pode analisar? Nós tivemos aqui nesses 250 mil jogos, vamos ver a média de gols aqui, 2,89. E o mercado disse que teria, qual seria a média que o mercado previa quando ele colocava a sua linha, né? Nós estamos comparando a expectativa com a realidade. A expectativa, que é a média de linha, é 2,76. Ou seja, a gente entende aqui, numa análise bem básica mesmo, que na média saíram mais gols do que o mercado previa. E não foi tão pouca diferença aqui, ó. São 0,15. 0,15 a mais na média de gols do que na média de linha. Olhando isso, talvez algumas pessoas pensem, poxa, então tá valendo a pena fazer o over aqui, né? Já que o mercado está errando aqui, está subestimando o over, eu vou começar a fazer o over. Mas espera aí, vamos analisar um pouco mais profundamente esse dado. De que forma nós podemos fazer isso, pessoal? Exatamente com esse dado que eu criei. A diferença entre linha e gols vai me trazer esta relação, né? Entre a linha e gols. Aqui eu vou selecionar ela toda, só para vocês darem uma olhadinha aqui. Vamos olhar junto aqui rapidinho isso aqui. Vou criar um histograma. E aqui vamos ver o que acontece aqui, para você entender. Os dados negativos extremos estão aqui, ó. Veja que tem jogo aqui, ó, que o mercado errou, subestimou o over em 15 gols. 15 gols. Aqui o mercado errou muito, são muito mais gols do que o mercado previa. Já no outro lado lá, veja que a nossa distribuição não corre muito lá para o lado direito. Corre um pouco também, mas a metade, ó. Aqui eu tenho menos 15 e aqui eu tenho 7 positivo, né? Ou seja, aqui nesse extremo aqui da distribuição, o mercado esperava que saísse muitos gols, né? Então ele botou lá uma linha 7, 8, achando que só porque era o Barcelona que estava jogando com um time que veio da segunda divisão, que o Barcelona ia amassar, ia sair 7, 8 gols no jogo. No entanto,
Aqui nesse extremo os jogos foram 0-0, tá? Ou saiu um gol apenas e o mercado previa que saísse 8 gols, digamos aqui, né? Só para você entender. Por que será, pessoal, que aqui esse gráfico corre muito mais para a esquerda do que para a direita? Vamos analisar aqui. Porque os gols eles são limitados na parte inferior, né? Nenhum time pode fazer menos do que 0 gols, né? Impossível. Mas lá do outro lado, na quantia máxima de gols que pode sair num jogo, não tem limite, né? Pode acontecer aí num jogo, devido a alguma aleatoriedade, muitas expulsões, ou uma superioridade absurda de um time, pode ser que ocorram aí mais de 10 gols, como é o caso aqui que nós estamos vendo nesse extremo negativo. Então, devido a essa limitação no número mínimo de gols, que não pode ser menos que 0, é justo que a gente tenha essa distribuição aqui, que não é simétrica, né? A gente nota aqui que é uma distribuição com uma simetria muito negativa, né? Apesar de nós não conseguirmos ver as colunas aqui nesses extremos, mas sim, tem dados aqui, que são muito poucos, tá? Beleza? Então a gente vê aqui, ó, vamos voltar aqui só para acompanharmos aqui, que a nossa média de diferença entre linha e gols é menos 0,12. Mostrando que na média realmente saem mais gols do que o mercado prevê. Mas devido àquela distribuição que eu mostrei para vocês não ser simétrica, eu fiz outro cálculo aqui para provar para vocês uma situação, tá? Gols maior que linha. Aqui é quando o mercado erra a favor do over, ou seja, o mercado subestima o over aqui. Por quê? Porque saíram mais gols do que o mercado previa. Vamos ver quantos por cento do total de jogos isso ocorreu. 45% dos jogos saiu mais gols do que o mercado previa. Quando que o mercado acerta exatamente, ou seja, a linha é exatamente igual aos gols, é justo que nós tenhamos um valor baixo aqui, apenas de 6%, porque isso só vai ocorrer nas linhas inteiras, né? Quando o mercado coloca lá linha 3 e sai 3 gols. Agora vamos ver aqui quanto por cento dos jogos o mercado subestima o under. E a gente vê que o dado aqui é de 48%, ou seja, aqui era 45,5%, 48,4%, 3% a mais de jogos em que o mercado subestima o under em relação aos jogos que ele subestima o over. Em consequência disso, se nós pegarmos aqui, eu já fiz o PL, tá? E eu vou analisar o PL, digamos que a gente entre em todos os jogos aqui, tá? Sem filtrar nada, sem escolher, sem método, nada. O over, nós teríamos menos 10,8% aqui no nosso ROI, bem negativo, né? E o under, menos 6%. Olha a diferença que nós temos aqui. Então a gente vê aqui que, de modo geral, bem global, o mercado subestima o under. E o mercado aqui que eu falo, como nós estamos olhando o fecho, é o peso do dinheiro, certo? Agora, bem interessante aqui, para finalizar aqui esse vídeo bem rápido, mas vai trazer aqui algumas ideias legais para vocês, porque quando a gente evoluir mais um pouco, começarmos a criar variáveis, a criar a modelagem, a gente vai se lembrar disso aqui. Porque pensa comigo, você pode criar um método que tem maior facilidade de alcançar o lucro, ou não. Depende se você vai surfar uma onda a favor ou contra. Então é isso que acontece. Eu fiz aqui uma tabelinha agora, usando todos esses dados, olha só que interessante. Estão aqui os dados gerais que a gente viu lá, né? Menos 10% para o over e menos 6% para o under. E aqui eu botei as linhas, ó. Eu só dei uma agrupada aqui melhor para obter volumes bons em cada classe aqui para a gente fazer uma boa análise. Mas é fácil perceber, pessoal, que para o over, que é esta primeira coluna aqui, quanto maior for a linha, melhor são os meus resultados. Lineares, tá? Não tenho método, nada aqui. Mas o que já mostra para você uma boa ideia, uma boa noção de quanto o seu método vai fazer de esforço para alcançar o lucro. Porque a gente parte do princípio que a gente já sai perdendo 10%. Então, seu método tem que superar 10% de edge sobre o mercado para começar a obter lucro, certo? E aí você faz o over só porque a linha está baixa lá, né? A linha 2, linha 1,75, linha 2,25, são jogos bem unders, né? E você faz over, né, nesses jogos. Olha como é ruim. Olha como são ruins os resultados aqui, muito piores do que a nossa média. Eu vou pegar só essas classes aqui até 3,5, onde eu estou fazendo over até a linha 3,5, tá?
E olha a minha média, menos 13% de ROI aqui, pessoal. Você está entendendo? Quanto mais sobe as linhas, melhores vão ficando meus resultados aqui. Tem aqui um resultado ruim aqui, entre 4 e 4,5. A partir de 4,5, melhora muito, eu consigo até lucro aqui já, sem método. Sem método nenhum, em linhas superiores a 5. Tá? Entre 4,5 e 5, eu já tenho uma melhora de 6% aqui em relação à média, né? Vocês podem ver aqui, né? Só comparar aqui o resultado da classe com a média. E aqui, a partir de 4,5, eu tenho uma ótima vantagem, uma onda boa para ser surfada aqui no over, tá? Conforme os dados da FID 365 fecho. E no under, o que acontece? É o contrário, né? Porque a gente olha assim, lá no jogo, poxa, a linha, esse jogo aqui eu entendo que realmente tem possibilidade de sair muitos gols, mas a linha tá muito esticada. Seguidamente a gente ouve o pessoal falando assim, né? Que é o exemplo ali, por exemplo, do Barcelona contra um time da segunda divisão. Poxa, a linha tá 6, eu vou fazer o under aqui. Mas não vale a pena, a gente tá vendo aqui que não vale a pena. O valor tá mais aqui pro lado do over, né? Nesses casos. Veja que todos os resultados nas linhas muito esticadas são ruins para o under. Aqui eu chego a perder menos 17, aqui eu perco menos 10, aqui eu volto para a média, 6,8, próxima média, né? E eu tenho resultados melhores exatamente nas linhas mais inferiores, né? De 2,5 para baixo, eu tenho os resultados aqui abaixo da minha média. E tentando explicar o porquê que isso ocorre, pessoal. Porque aqui nós já temos o peso do dinheiro, né? Então o que acontece é exatamente isso. A linha está muito esticada. Quem é que quer fazer over numa linha 5, 6? Por mais que você entenda que realmente tem um super favorito em campo, alguma situação que lhe traga confiança para fazer o over, você olha, chega no mercado e olha aquela linha onde a odd está próxima a 2, mas a linha está lá em 6, 5,5. Você, poxa, tem que sair 7 gols aqui nesse jogo para eu pegar o green. E o que acontece? A galera começa a botar peso do dinheiro mais no under nesse caso, entendeu? E do contrário aqui também, a linha tá muito baixa. Quem é que vai fazer under em linhas tão baixas assim? Fazer o over. Poxa, é só sair 2, 3 gols aqui que eu ganho. É só sair 2 gols aqui que eu já ganho. Eu tô pegando uma linha 1,75. Você tá entendendo? Então o que acontece aqui é que o próprio peso do dinheiro da galera que tá vendo isso faz com que as linhas se desloquem aqui a favor de um lado ou de outro. A partir deste momento aqui, com essa fundamentação, quando a gente estiver criando variáveis preditivas, tentando criar um modelo, a gente vai se lembrar disso aqui e a gente vai tentar aqui alocar os nossos métodos dentro de uma região que a gente entende aqui que vai ser mais fácil para a gente alcançar o lucro. Show de bola? Tamo junto, um grande abraço, até a próxima.